Salve, salve, guerreiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem vos fala é o professor Edson Moraes. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos sobre dilatação, dilatometria, né? Em especial a dilatação térmica dos sólidos, tá bom? Hoje o nosso tema específico da aula é a dilatação térmica superficial dos sólidos. Na aula anterior havíamos falado da dilatação linear e algumas aplicações. Hoje, especialmente, a dilatação superficial e também algumas aplicações, tá bom? Então, fica aqui comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos embora. Vamos imaginar que nós temos uma chapa metálica, ou seja, toda e qualquer superfície, né, dotada de uma área. Então, temos uma área inicial sujeita a uma temperatura inicial. Se a gente aquecer essa chapa, o que vai acontecer? Ela vai expandir em todas as suas duas dimensões, que seria comprimento e largura. Então, tudo isso que aumentou dá-se o nome de variação de espaço, ou seja, a dilatação térmica superficial, porque agora está sujeita a uma nova temperatura e que isso também depende, além da temperatura, depende do material em que é feito, né? Lógico, das dimensões da placa e do material que é feito essa chapa. Tudo bem? Portanto, vamos envolver ou perceber quais as variáveis que por trás estão influenciando nessa expansão. Bom, logicamente, a variação de temperatura ela é diretamente proporcional a todas as três condições, tanto na linear, quanto na superficial, quanto na volumérica. Tá? Depende inicialmente também dessa área. Quanto maior uma chapa metálica, mais tem a tendência de se dilatar, né, superficialmente, e lógico, do material em que é constituído essa chapa. Tudo bem? Portanto, a expressão matemática é muito parecida com a dilatação linear, dilatação superficial ou a dilatação de área é igual à área inicial. Isso é importante de se notar que se você pegar numa questão que ele dá só as dimensões dessa figura, por exemplo, se ele der só a largura e o comprimento, você tem que calcular a área. Você não vai usar as medidas lineares. Você tem que calcular a área, tá bom? E se em vez de uma chapa retangular fosse um círculo? Tem que calcular a área do círculo, tem que saber disso. E se for um triângulo? Tem que calcular a área do triângulo. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Então, a área inicial vezes beta. Opa, o que é o beta? O beta é o coeficiente de dilatação térmico superficial dos sólidos. Tem essa nova designação porque ela vale 2 vezes o alfa. Beleza? Ou seja, é uma dilatação em 2 dimensões. Tá bom? Vezes a variação de temperatura. Lembrando que tem muito aluno que prefere, no lugar do beta, colocar 2 vezes o alfa. Mas não tem problema. Tá bom? Portanto, a dilatação térmica, ou seja, o beta, é esse coeficiente de dilatação superficial que eu havia falado para vocês. Ele é dado no sistema internacional como o inverso da temperatura, né? A gente já explicou isso na aula passada. E aqui ao lado, tanto eu tenho a figura, quanto eu tenho um link que pode direcionar você, aluno, a esse experimento. É o famoso anel de Gravesande. Aqui serve para a gente discutir a dilatação superficial e também a volumétrica. Por quê? Aqui a gente tem uma haste. Essa haste ela pode ser um material isolante, assim como a superfície, como apoio. Só que a esfera tem que ser feita de um material condutor, né, que pode sofrer a dilatação, bem como a argola, o anel de Gravesande, que é esse suporte aqui. Aqui, não sei se você percebe, mas ele pode, numa situação fria, de temperatura muito baixa, essa esfera ela passa tranquilamente. O experimento só demonstra que se a gente aquecer a esfera, ela vai se dilatar nas 3 dimensões, por se tratar, né, de uma figura tridimensional, e aí depois ela não vai passar. Isso comprova a dilatação volumétrica. A outra é, se eu aquecer o anel em si, a argola, o anel, a argola, a chapa que possui um furo, um orifício, também aumenta nas proporções em que aumentou a chapa. Então, vale essa dica, tá? Eu tenho uma chapa com um orifício. Na dilatação superficial, o que acontece com um raio, com um diâmetro? O que acontece com o furo? Ele também vai se dilatar. Ele não vai se contrair nem permanecer igual.
tá bom? Mas a esfera estando aquecida, dilatada, se eu dilatar aqui, ela ainda vai passar, tá bom? Porque vai ocorrer a dilatação desse orifício. Tudo bem, pessoal? Esse foi o tema da nossa aula. Bem tranquila a dilatação térmica superficial. É uma continuação, né, da dilatação dos sólidos, da dilatação linear. Então, no nosso próximo tema, na nossa próxima aula, vamos discutir a dilatação volumétrica e assim encerrar a dilatação térmica dos sólidos. E dar início à dilatação dos líquidos. Muito obrigado pela sua atenção, paciência e até mais.